tarde, meu nome é Panfilo, eu sou professor aposentado na Rede Pública do Estado de São Paulo, eu tenho 78 anos e estou voltando hoje para fazer uma exposição sobre um novo assunto. E esse assunto é o seguinte: a divisão por zero e suas implicações. Lembrando que os elementos de uma divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. O zero pode ser dividendo? Sim. Pode ser resto? Sim. O zero pode ser quociente? Sim. O zero pode ser divisor? Não. Então, o zero não pode ser divisor numa divisão. Se levarmos em conta a divisão por zero, pode acontecer alguns absurdos, como o que eu vou passar para vocês a seguinte aqui. Vamos fazer o seguinte: por hipótese, A igual a B. Nessa igualdade, vamos fazer o seguinte: vamos multiplicar os dois membros da igualdade por A. A vezes A é igual a vezes B. O resultado é A ao quadrado é igual a B. Agora, subtraindo B ao quadrado de ambos os membros dessa igualdade, teremos A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a B menos B ao quadrado. Fazendo a fatoração do primeiro membro, A ao quadrado menos B ao quadrado, é A mais B que multiplica A menos B, igual, colocando B em evidência no segundo membro, temos A dividido por B dá B, AB dividido por B dá B, B ao quadrado dividido por B dá B, então fica B que multiplica A menos B. Agora, dividindo ambos os membros dessa igualdade por A menos B, A dividido por A menos B, por A menos B, aí vai ficar igual A mais B igual a B. Bom, como A igual a B por hipótese, então vamos trocar o A por B. B mais B igual a B. 2B igual a B. Dividindo novamente por B ambos os membros, temos 2 igual a 1. Então, o que aconteceu? Aconteceu um absurdo por causa que nós levamos em consideração a divisão por zero. Quer dizer, o divisor zero acarreta esse tipo de absurdo que apareceu aqui, 2 igual a 1. Porque se A igual a B, por hipótese, A menos B igual a zero. Agora, vamos ver aqui como fica na expressão 1 sobre x quando x tende a zero. Veja bem, conforme vamos dividindo por x, o x, vamos colocar aqui, 1 sobre 1/10 igual a 10. 1 sobre 1/100 igual a 100. 1 sobre 1 milésimo igual a 1000. 1 sobre 1/10 de milésimo igual a 10.000. 1 sobre 1/100 de milésimo igual a 100.000. 1 sobre 1 milionésimo igual a 1 milhão. Então, o que vai acontecendo? Conforme o x vai tendendo a zero, o resultado vai tendendo a mais infinito. Então, isso significa que 1 sobre x, quando o x tende a zero, vai tender a mais infinito. Da mesma forma, menos 1 sobre 1/10 é menos 10. Menos 1 sobre 1/100, menos 100. Menos 1 sobre 1 milésimo, menos 1000. Menos 1 sobre 1/10 de milésimo, menos 10.000. Menos 1 sobre 100 de milésimo igual a menos 100.000. Menos 1 sobre 1 milionésimo igual a menos 1 milhão. Então, conforme o x vai tendendo a zero, aqui, então menos 1 sobre x, quando o x vai tendendo a zero, o resultado vai chegar a menos infinito. Então, agora no caso de 0 sobre 0, veja bem, se já é complicado zero como divisor, imagine 0 sobre 0, dividendo e divisor, ou seja, numerador e denominador zero, 0 sobre 0, e que chamamos em matemática de indeterminação. Às vezes precisamos eliminá-la para chegarmos aos resultados de alguns problemas, como no caso dos limites.
Vamos ver aqui um exemplo. O primeiro exemplo. Calcular um limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2. Passando direto para o limite, vamos encontrar o seguinte. Ó, limite quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2. Vai ficar 4, x ao quadrado é 4, 5x é 10, 6. 2 menos 2, 0 menos 0. Então vai dar 0 sobre 0, dá uma indeterminação. Nesse caso, não conseguimos chegar, não achar o valor do limite. Então temos que fazer uma fatoração de x ao quadrado menos 5x mais 6. Esse numerador, x ao quadrado menos 5x mais 6, é uma equação do segundo grau da forma x ao quadrado menos sx mais p igual a 0, sendo que o s representa a soma das raízes, representando as raízes por a e b, então s é igual a a mais b. E p representa o produto das raízes, a vezes b. Nós chamamos de forma SP. Então, fazendo a fatoração de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2, é x menos 2 vezes x menos 3. Por quê? A mais b, a soma, dá 5. 2 mais 3, 5. 2 vezes 3, 6. E aí, resolvendo, cancelando o x menos 2 e o x menos 2 para eliminar a indeterminação, aí chegamos ao resultado. 2 menos 3 igual a menos 1. Então, o limite, quando x tende a 2 de x ao quadrado menos 5x mais 6 sobre x menos 2 é igual a menos 1. Segundo exemplo, calcular limite quando x tende a 3 de x elevado ao cubo menos 12x ao quadrado mais 47x menos 60 sobre x menos 3, passando direto para o limite, vamos encontrar, se o x vale 3, x elevado ao cubo, 27. 12x ao quadrado, 108. 47x, 141. Menos 60 sobre 3 menos 3. Fazendo os cálculos aqui, vai acontecer menos 108 com menos 60, menos 168. 27 com 141, 168. Menos 168 com mais 168, 0 sobre 0. Então, esse numerador, x elevado ao cubo menos 12x mais 47 menos 60, é uma equação do terceiro grau, num caso especial, que eu já apresentei em um outro vídeo, um caso particular da equação do terceiro grau, em que as raízes da equação representam as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Então, representando os lados, as medidas por A, B e C, então o S representa a soma das medidas, A mais B mais C. O SP representa a soma dos produtos, A vezes B, B vezes C e A vezes C. E P representa o produto, A vezes B vezes C. Fazendo então a fatoração, aplicando a regra que eu ensinei quando eu expliquei para fazer como resolver uma equação no terceiro grau, quando as raízes representam as medidas de um triângulo retângulo. Aí encontramos as raízes, x é igual a 3, x é igual a 4 e x é igual a 5. Então vai ficar, olha lá, 3 mais 4 mais 5, 12. Agora, multiplicando, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 5, 20. 3 vezes 5, 15. 15 com 12 com 20, 47. E multiplicando, A vezes B vezes C, 3 vezes 4 vezes 5 é 60. Então, aí significa que é 3, 4 e 5. Então, fazendo a fatoração, temos x menos 3 que multiplica. Então, essa equação aqui, as raízes dessa equação, x ao quadrado menos 9x mais 20, são 4 e 5. Olha lá, x ao quadrado menos 9x mais 20. Cancelando a indeterminação, o resultado é 9 menos 27 mais 20. O resultado do limite
é igual a 2. Para encerrar, eu gostaria de propor um desafio para vocês. Calcular o limite de x elevado ao cubo menos 30x ao quadrado mais 281x menos 780 quando x tende a 5 sobre x menos 5. Lembrando que essa equação no terceiro grau é da forma SPP, soma dos produtos e produto. É de um caso particular da equação no terceiro grau que eu apresentei no meu vídeo anteriormente, né? Agora é o seguinte, se você gostou da minha apresentação, quiser dar uma opinião, fazer um elogio, fazer uma crítica, uma sugestão, então você pode se comunicar comigo por meio do meu e-mail, psbisqueto@gmail.com ou através do meu WhatsApp, 19 991 70 84 20. E se alguém se interessar em comprar um exemplar do meu livro, Periscopia Matemática, é só entrar em contato comigo através do meu e-mail ou do meu WhatsApp. Para encerrar mais uma vez, agradeço de coração meu neto Lucas, que me ajudou. Um beijão para ele, até uma próxima oportunidade e obrigado.